Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês nesse tempo difícil dessa pandemia que a gente está vivendo, muita gente morrendo, muitas situações acontecendo ao redor do mundo, e nós precisamos nesse tempo nos achegar mais a Deus. E eu quero te convidar nessa noite, onde quer que você esteja, quero te convidar a adorar, celebrar a vida de Deus em nós. Vamos louvar, vamos adorar. Como descrever? Vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabe onde estou. De coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vamos no início novamente. Como descrever? Como descrever? Como me explicar? O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Eu gosto muito dessa canção, eu cantei ela há muitos anos da minha vida, e eu quis trazer neste momento de adoração novamente. Diz assim:
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, Senhor. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só por ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim, Senhor. Faz o teu querer em mim.
tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ah, o Senhor é tudo, tudo para nós, tudo para nós. Eu quero te convidar a orar nesse momento, a render o seu coração ao Senhor, porque Ele é tudo, tudo, tudo para nós, tudo. Sem Deus eu não sou nada, sem Deus você não é nada. Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso. Tu és tudo, tudo para nós, tudo, Senhor. Que alegria te louvar, que alegria te adorar. Presença gloriosa do Teu Espírito. Como é bom te louvar, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Eu oro para que todas as pessoas sejam alcançadas pelo Teu favor, por Tua misericórdia, por Tua graça. Que todos sejam visitados, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. Onde há tristeza, Pai, possa dar lugar para a alegria. Aonde, Pai, a guerra, que possa abrir espaço para a paz. E eu oro nessa noite pedindo para que o Senhor visite cada coração.
trazendo paz, trazendo paz. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Gente, eu quero ser muito grato a Deus porque Ele tem nos sustentado. Quero mais uma vez agradecer a você que está apoiando as nossas campanhas na periferia e que tem contribuído e que acredita e que quer conhecer mais o ministério do Projeto Redenção e que da Igreja Redenção, de tudo que o Redenção tem feito. É um prazer ter você perto, é um prazer ter você contribuindo, cooperando conosco e é um prazer que você possa cooperar conosco financeiramente também. Então tá aí o Pix para você fazer aqui abaixo, ao nosso lado aqui, para você poder fazer a tua contribuição e apoiar famílias que estão carentes, precisando de alimento, tá? Nós temos encontrado famílias carentes muito de comida, mas temos encontrado também pessoas muito doentes, que não têm condição de trabalhar e que estão numa situação extremamente vulnerável. Então, se você quer contribuir de alguma forma, além do Pix, olha, estão aí as nossas redes sociais fixas aí também para você entrar em contato, falar com a gente e dizer, olha, como que eu posso ajudar, tá bom? Então, fica aí a minha gratidão por você estar perto da gente. Te convido para ler comigo um texto que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 9 e 10, conforme você pode ver na sua tela. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós estamos vivendo um mundo novo. Não é o mundo novo que eu e você planejamos. É um mundo novo, com realidades novas, para as quais eu e você não nos planejamos. Um mundo em que a incerteza está muito presente, sabe? Em que os preconceitos entre nações desenvolvidas e nações não desenvolvidas está muito presente, entre os que têm vacina e os que não têm vacina. Nós estamos vivendo ainda no país uma realidade inegável da politização, sabe? Radicalizada, né? Ou seja, pessoas que odeiam as outras, que são de uma posição diferente. Então, o ódio muito grande. Estamos vivendo um mundo com tristeza, onde judeus e palestinos inocentes estão morrendo no meio de uma guerra por causa de um pedaço de terra maravilhoso, como qualquer pedaço de terra nesse mundo. Mas pessoas estão morrendo. E eu não consigo imaginar uma religião que fale que a guerra ela é santa, que ela é boa, sabe? Que matar pessoas seja uma coisa que agrada a Deus. De forma nenhuma. Estamos vivendo um tempo muito, muito, muito difícil, em que as incertezas são o nosso dia a dia. Não sabemos o que vai acontecer no próximo dia. As pessoas estão ansiosas, você que está me ouvindo pode estar muito ansioso. Nós estamos enclausurados, não podendo ter a vida que a gente gostaria, aquela fluidez que a gente gostaria de estar nas ruas com os amigos. E nós estamos precisando muito de graça, da graça de Deus. É a graça de Deus que concede a vida e que ela precisa fluir na nossa vida.
E eu queria hoje falar para você sobre graça para recomeçar. Principalmente para você que está tendo uma grande dificuldade de recomeçar. Ou nem imagina como é que você vai ter um novo começo na sua vida. E eu queria falar sobre a graça para recomeçar, contando exatamente da história de Paulo. Paulo faz uma menção, e é um momento de muita tristeza, quando ele escreve esses versículos 9 e 10. Porque ele descreve a perseguição dele para a igreja. E ele confessa, especificamente no livro de Atos, que ele entrava de casa em casa e forçava os cristãos a negarem o nome de Jesus à força. Ou seja, com torturas, espancamentos. Ele descreve nesse texto que ele perseguiu a igreja. Então, assim, esse momento de tanta tragédia, de tanta desgraça, é descrito por Paulo como o momento em que a graça de Deus o encontrou. Por isso, eu queria falar para você que está encontrando uma imensa dificuldade de recomeçar e que não está encontrando graça para recomeçar. E eu queria começar falando para você sobre quando já não há como recomeçar. Como é que essa graça pode manifestar-se na sua vida quando já não há como recomeçar? Quando a gente escuta a história de Paulo, ele aparentemente tomou caminhos que não tem volta mais. Como é que você vai espancar pessoas que falam de um Jesus que você nega, e depois você se encontra com esse Jesus e agora você faz parte dos que creem em Jesus? A Bíblia diz que quando Paulo assumiu essa posição, todos fugiam dele. Ninguém queria, todos tinham medo dele, todos não acreditavam que aquele homem violento podia agora falar do nome de Jesus, o ressurreto, crer no nome de Jesus, sabe? Então, existem momentos na nossa vida, escolhas que a gente faz, que parecem não ter mais volta. E quanto mais velho, se você está me ouvindo, essa mensagem já se considera uma pessoa que fez diversas escolhas e escolhas erradas, sabe? Como é difícil quando a gente toma caminhos que aparentemente são caminhos sem volta. E a gente olha e a gente acha que já não há mais como recomeçar. Como encontrar a graça de Deus quando a gente não sabe mais como pode se recomeçar? Porque os caminhos são sem volta. Primeiro porque a gente fez escolhas erradas. Gente, escolhas erradas, assim, elas podem ter, assim, elas podem ser, assim, ter um superlativo, as mais erradas. A gente pode chamar, olha, eu fiz as escolhas mais erradas. Mas escolhas erradas, elas não têm limite, porque eu posso errar muito como ser humano. Eu posso errar muito. Então, escolhas erradas são sempre trágicas. São sempre trágicas. E então eu quero te dizer que quando a gente faz escolhas muito terríveis, como as que Paulo fez, ele diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos. E não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Ele está dizendo, olha, eu cometi erros, eu fiz escolhas erradas, que são erradas demais. Não me dão mais dignidade para eu dizer, olha, eu tenho condição de andar com Deus, né? Queria comentar com você algo muito pessoal. Durante um período da minha vida, eu achava que Jesus tinha me tornado digno e eu me sentia muito digno para segui-lo, para falar do nome dele. Mas conforme eu fui andando com ele, andando com Deus, eu percebo da minha indignidade. Eu continuo me vendo muito perdido, não porque Deus não tenha me alcançado, mas porque eu sou muito pecador. Não sei se você que está me ouvindo se sente muito errado, muito perdido, muito sem caminho. E eu queria te dizer o seguinte, que as nossas escolhas erradas, sabe, elas às vezes parecem um caminho sem volta, porque a gente já errou demais. Então, como começar de novo? Como encontrar graça para recomeçar? Segunda coisa que é muito difícil para nós são as tragédias. Imagine Paulo à noite lembrando das pessoas nas quais ele bateu. Você imagina isso? Ele lembrando que ele espancou pessoas, que ele foi selvagem com pessoas, que quando Estevão, e ele confessa isso nos escritos,
da descrição da história de Paulo, que é Atos dos Apóstolos e suas cartas, ele diz: quando Estevão, tua testemunha, estava sendo assassinada, eu estava junto, eu avalizava isso, eu concordava com isso. Então todo esse sangue derramado, essas histórias terríveis, estavam na vida de Paulo muito presentes ainda. São tragédias. Quando a gente vive tragédias, as tragédias elas parecem ter um poder de entrar por debaixo da nossa epiderme e entrar dentro de nós de uma forma que tudo fica trágico e terrível. E os caminhos sem volta são outro problema. Quando a gente escolhe um caminho e a gente trilha esse caminho muito, sabe? Como Paulo, ele ia de cidade em cidade procurando cristãos para fazê-los negar o nome de Jesus. Quando você vai longe demais, parece não haver graça mais para poder haver um retorno. E eu queria ser muito franco com você, humanamente falando, do ponto de vista humano, a gente se sente, quando a gente comete erros muito graves, que realmente não há volta para nós, sabe? Que não há caminho, que não há mais o que fazer, sabe? A gente olha para tudo isso e a gente diz, olha, não tem mais volta. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu vivi, por tudo que eu caminhei, não há mais como voltar. Mas a graça de Deus é suficiente para isso, para te trazer de volta ao seu amor. E Ele que concede a vida, diariamente concede a vida para nós, porque senão eu viveria hoje, amanhã estaria morto. Ele nos concede o poder para recomeçar. E existem as religiões. Paulo era adepto a uma religião que matava pessoas. Existem religiões que são um beco sem saída. E muitas pessoas estão perdidas, às vezes, porque elas adotaram uma religião que as levou longe demais. E quando elas percebem que elas foram longe demais, que elas erraram demais, que elas se perderam demais, em nome da religião, que foi o caso de Paulo, fica muito difícil de se encarar de novo. Há muita gente que abandonou a igreja porque sentiu que a igreja abusou dele e ele abusou das pessoas também, de outras pessoas dentro de uma hierarquia composta por diversos erros, sabe? A verdade é que muitas vezes a religião pode levar você também, a religião humana, feita por você mesmo e por concordâncias que você assumiu, pode levar você a beco sem saída. E Paulo estava exatamente nisso. Olha, eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, sabe? E aí ele diz no versículo 10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Sabe, quando a gente comete muitos erros, ou às vezes na própria vida que a gente tem muita dificuldade de aceitar quem nós somos, as nossas limitações, os nossos pecados, sabe? É muito difícil para a gente dizer eu sou o que sou. A gente às vezes quer ser o que a gente não é. Eu tenho visto uma realidade, trabalhando com pessoas na periferia, com educação, conversando, que muitas pessoas acreditam que porque eles são de um lugar periférico, eles não têm, nada de bom vai acontecer com eles, porque eles já estão fadados a uma situação terrível, por morar onde moram, por não ter recursos, por não ter acesso à saúde, educação e assim por diante. Há uma vida que eles gostariam de ter. Sabe? Muita gente pensa isso. Eu não sei se você que está me ouvindo hoje, no meio dessa pandemia, perdeu a sua esperança no meio desse mar de desespero, ou mar de incertezas, sabe? Não sou digno de ser chamado apóstolo ou enviado por Deus, é o que ele diz. Uma outra coisa que pode de verdade ser uma maneira de você não enxergar mais, ou seja, que você pode recomeçar, não há mais como recomeçar, é a sua indignidade. Você se sente indigno mesmo. Diz, olha, eu já tentei tudo, não dá mais para mim. Quero dizer para você, também como testemunho pessoal, que em algumas oportunidades, não poucas, posso dizer com vergonha que dezenas de vezes eu cheguei a imaginar que eu não tinha mais chance, que eu tinha gasto todas as minhas chances possíveis de acertar. E eu confesso a você que eu ainda sinto isso hoje. Indignidade. Eu não vou conseguir mais. Não sou digno para conseguir. Eu já passou a minha oportunidade. É como
Paulo sente essa indignidade, dizendo: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Porque também a gente comete erros que parece que a gente não é capaz de perdoar a si mesmo. Como que eu não vi isso? Como que eu deixei me traírem? Como que eu pude me enganar tanto? Então, a gente muitas vezes acredita que alguns erros nossos não têm perdão mais. A gente não consegue conceber o perdão de Deus que encontrou Paulo, lhe deu um novo começo, lhe proporcionou um novo coração e lhe concedeu perdão. E ele precisava entender que isso é graça de Deus, que perdão é manifestação da graça de Deus. Ele teria que lidar com os relacionamentos rompidos. Há famílias que elas quebraram. E a pandemia destaca essas rupturas. E aí a gente quer colar isso com durex, né? Com uma espécie de fita adesiva. E não cola. Precisa de graça. Precisa de graça. Uma graça que vem de Deus. Graça que é um favor imerecido. Graça para os becos sem saída que nós temos. Sabe? Graça que é concedida por Deus. Por causa da sua graça, eu trabalhei muito mais. Não eu, mas a sua graça. A graça de Deus é sempre concedida. Sempre. Deus não vai deixar de ser gracioso, porque Deus é bom. E Ele continua cercando você com graça agora mesmo. É o que o texto também nos diz. Perseguir a igreja de Deus. Existe uma igreja, que é a igreja de Deus, que ela não é uma igreja visível pelos homens. Ela está aí com denominações, com pessoas que temem a Deus de denominações malucas. Por que malucas? Porque seus líderes são malucos, sua doutrina é maluca, mas essas pessoas encontraram a graça de Deus e o próprio Deus nessas igrejas. Porque conheceram a Deus, o Deus verdadeiro. Entregaram seu coração a esse Deus verdadeiro e não a uma denominação maluca. Assim também a gente que pertence a uma igreja com uma doutrina boa, correta, racional, bíblica, mas nunca encontrou Jesus e está perdido. A graça de Deus é sobre a igreja de Deus, sobre todos os que invocam o nome de Deus. Se invocar o nome de Deus aí onde você está, você vai ser salvo. Existe graça de Deus para aqueles que perseguem a Deus. Eu ainda vejo pessoas que acham divertido rir de Deus, ou rir de pessoas que seguem a Deus, ou rir. Hoje é rir ou criar anedotas sobre a própria ciência, que antes era vista como divina. É comum nos nossos dias. Existe graça até para perseguidores. Deus manda chuva sobre maus e bons. Não funciona assim: se você não acreditar no meu nome, eu não vou mandar chuva para você, eu não vou mandar sol. Não, Deus manda sol sobre bons e maus, sabe? Por quê? Porque Deus é Deus e Ele é sempre gracioso e Ele vai agir dessa forma. E quando eu começo a expor esse texto, eu fico emocionado, porque isso está muito além de nós, porque a graça para recomeçar é a presença de Deus, é a bênção de Deus que vem sobre todos aqueles que rendem os seus corações, rendem suas vidas a Ele e dobram os seus corações e vertem o seu coração para com Ele. A segunda coisa que eu quero te falar é quando o recomeço é graça, é só pela graça. Você não acredita mais que você possa recomeçar, mas o recomeço é pela graça. Porque você entendeu que a vida provém de Deus, que a vida não é sua. Sabe? Você não decide, por exemplo, a pandemia tem ensinado isso para a gente, não a pandemia, mas a situação, a convivência com a pandemia. Você não decide se você vai ficar doente, se você é forte ou fraco, né? A gente ouve gente forte ficando muito doente e gente que acha que é fraco, não sentindo absolutamente nada na pandemia. A gente percebe que a vida provém de Deus. E a graça de Deus é a manifestação de Deus presente na vida humana, em toda a criação. Ela age sobre os dramas humanos. Então, assim, aparentemente, a gente poderia imaginar que um drama humano ele tivesse uma consequência dramática permanente. Ou seja, um filho que perdeu sua mãe, seu pai, ele será uma pessoa desgraçada para todo sempre e seus descendentes serão desgraçados. Não é assim. A graça de Deus surge em meio à desgraça humana,
sobre os dramas humanos, sobre os pecados para os quais não há mais perdão. Diz o apóstolo Paulo no seu testemunho: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou inócua, vazia, sem sentido. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então eu quero te dizer que a graça de Deus trabalha sobre circunstâncias para as quais você não tem perdão mais. Então eu quero falar para você que está me ouvindo hoje e que imagina que a sua história está marcada por causa dos acontecimentos sobre os quais você viveu. Não. A graça de Deus está formando quem você é e quem você ainda nem imagina que você pode ser. Está formando o seu caráter, sua pessoa. A graça de Deus está trabalhando em você. Quando você estiver sem esperança, sem sentido, sem razão, lembre que a graça de Deus está forjando quem você é. Para você poder dizer: pela graça de Deus eu sou o que sou. Sabe, imagine não sobre aquilo que não aconteceu na sua vida, mas quanta coisa já aconteceu. Imagine não o que seria o planeta Terra sem a pandemia, mas imagine como Deus cuidou de você, de coisas pequenas. Deus cuidou de você, sabe? Para nos ensinar que o que a gente é vem dele. Pela graça de Deus, não porque eu sou bom, mas pela graça de Deus, quem eu sou, venho de Deus. Ou seja, Deus me concedeu o que eu tenho, tá? Deus me concedeu graça para trabalhar. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu não sei se você que está me ouvindo hoje imagina que a graça, que o trabalho é uma desgraça. Mas o trabalho para Deus ou com Deus é uma graça que muda o mundo. Primeiro porque o trabalho com Deus, ele é um trabalho de vida, de conservação de vida. José, quando ele foi para o Egito, ele diz: olha, vocês, falando para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, o trabalho com Deus é um trabalho de conservação da vida. O trabalho com Deus é um milagre. Um milagre. Quantas coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida porque a gente está trabalhando com Deus. Ou melhor, porque Deus está trabalhando na nossa vida. De forma que o nosso trabalho, ele começa a se tornar uma manifestação da presença de Deus, sabe? E ele diz o seguinte: eu trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, o alcance do que eu fiz foi muito maior do que o deles. Mas não fui eu, diz ele, a graça de Deus comigo. Como é que a graça de Deus pode estar comigo? E agora eu queria aplicar aquilo que a gente veio conversando aqui. A graça de Deus pode estar com você para te trazer de volta de escolhas erradas e de caminhos que você dizia que eram irreversíveis, sem volta. A graça de Deus pode fazer isso porque fez. Por qualquer um que creu em Deus. Isso é o arrependimento. É uma mudança interna poderosa de direção, direcional. Antes eu vivia para mim, agora eu vivo para Deus. Antes eu seguia os meus próprios raciocínios, meus pecados, e agora eu me arrependo dos meus enganos para andar com Deus, sabe? A graça de Deus é comigo, como ele diz, sobre as tragédias. A graça de Deus, Paulo diz sobre os sofrimentos que ele passou na vida depois dessa entrega a Deus, ele diz o seguinte, que a graça se aperfeiçoa na fraqueza. É como se a história humana, nossa, tivesse tragédia sim, mas a graça de Deus vai operar nessas tragédias, sem dúvida nenhuma. Religiões enganadas, quando você se enganou e enganou pessoas, como continuar agora crendo que Deus quer mudar a vida de outras pessoas? Então, a graça para a gente que seguiu religiões, sabe, que são becos sem saída, sabe? A graça de Deus para você que olha para você e não gosta do que vê.
Ou melhor, a graça de Deus para você que olha para o estado em que você está e não fica feliz com onde você está, porque você queria estar em outro lugar e não consegue dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou talvez pela graça de Deus eu estou onde estou. Você não consegue dizer isso. A graça de Deus para o seu sentimento de indignidade. Dizendo, olha, eu podia ter sido melhor, eu podia estar num lugar melhor. A graça de Deus para fazer você caminhar para esse lugar. Para os pecados em que você diz que não há perdão, em que você imagina que não haja perdão. Quero dizer que Cristo sofreu pelos nossos pecados. Seu sofrimento é eficiente e eficaz para que não haja pecado sem perdão. Para relacionamentos rompidos. Paulo rompeu com a igreja de Deus. Imagine, ele disse, eu persegui a igreja de Deus e agora ele era um mensageiro da graça de Deus para a igreja de Deus que ia se formar entre os gentios. Relacionamentos rompidos. A graça de Deus para comigo. Não eu, diz o texto, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus é suficiente para com você, para cada uma dessas coisas, porque a graça de Deus ela refaz. O que antes estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. A graça de Deus reconstrói, refaz. O que antes era morte, agora é vida. Diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus, manifestação do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Graça que é eficaz. A sua graça, diz o versículo 10, não se tornou vã. A graça de Deus é eficaz, é eficiente. Deus não está falando ao seu coração de forma inapropriada, indevida e sem uma clara e certa disposição de mudar quem você é. Não. Deus está agindo, Deus agirá e a sua graça vai completar a obra na sua vida, ainda que você não veja, que você não imagine como isso pode acontecer. Paulo não imaginava, mas o Senhor Jesus o encontrou na estrada de Damasco e diz, Saulo, Saulo, dura coisa é você lutar contra os grilhões. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, ele não só foi transformado, mas ele que era um homem bilíngue, plenamente bilíngue, escreve o livro dos Romanos num grego clássico, lindíssimo de ser lido, e ele, de fato, é alcançado por uma graça, que é uma graça transbordante. Escreve ao livro dos Romanos, dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é superabundante. Não imagine que as tragédias, não imagine que os pecados, não imagine que os enganos, ou o abismo onde você esteja, seja suficiente para tragar a graça de Deus. A graça de Deus é superabundante. Ela vai ser transbordante para mudar a vida de uma pessoa, de uma nação inteira, porque Deus é bom para isso. Então, o que eu e você precisamos, de fato, entender é que essa graça, que é irresistível, quando ela nos chama, nós devemos acolher, nós devemos atender a esse chamado, nós devemos aceder a esse chamado, dizendo, Deus, eu quero tua graça. Eu não vou resistir à graça de Deus, mas eu vou me render a essa graça. E vou proclamar essa graça até morrer. Vou dizer como Paulo, pela graça, não vou me orgulhar que eu não consegui resistir à graça de Deus, não. Eu vou proclamar que pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus trabalhei muito mais. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Graça que eu acabei de comentar que ela é eficiente, transbordante, irresistível. Mas não é, essa palavra não significa que você então deve, de fato, tentar evitar a graça de Deus. Pelo contrário, você deve render-se a essa graça. Porque é o que o apóstolo Paulo diz então como resumo da história de Deus, da história
da graça da sua vida, pela graça de Deus. Então hoje você está no meio de uma pandemia, você o cenário que você gostaria não é o cenário que você tem, mas pela graça de Deus. Diga isso agora, aí na sua casa, pela graça de Deus. Estou vivo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus, a vida que eu tenho veio dele. Pela graça de Deus, eu vou ter uma vida plena ao seu lado. Renda-se a essa graça e ela vai completar a obra que Deus iniciou na sua vida. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nesse tempo, suplicando a Deus que abençoe muito a sua vida. Quero convidar você a orar comigo. Deus, visita quem hoje se sente uma pessoa distante da sua graça, quem se sente alheio à tua graça, quem se sente perdido em relação à tua graça. Pai, por favor, nos torna para cada um de nós claro que a tua graça vai concluir a obra que o Senhor começou em nós, por causa do teu amor e por causa da tua misericórdia, e porque Jesus morreu a nossa morte pelos nossos pecados para nos dar vida. Em nome de quem nós oramos. E agora que a graça do Senhor Jesus manifesta no amor de Deus o Pai, por meio das consolações e o poder do Espírito Santo, repousem sobre a vida de vocês, concedendo um novo começo, agora e para todo sempre. Amém. Deus a abençoe, Deus o abençoe, pela graça de Deus.